Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, meus queridos amigos dessa fraternidade espírita Joaquim Portugal que tanta alegria nos traz. E nós estamos aqui nessa quinta-feira novamente trazendo para vocês as sementes do Evangelho à luz da doutrina espírita. E hoje com alegria muito grande porque é um tema muito lindo, um tema que abraça a muita gente que se sente às vezes jogado à beira do caminho, mas Jesus Cristo vem nos trazer para dentro de seu coração através de sua mensagem. O tema é Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem vai trazer para nós esse tema é o nosso queridíssimo Emmanuel Chácara, egresso aqui de nossa casa, egresso da nossa MEIP, da nossa Mocidade Espírita Irmão Palminha, e que muito nos alegra o quanto que ele consegue trazer para a gente tanta bênção, tanta luz, tanto ensinamento, com base no que a doutrina espírita nos ensina. E nós vamos começar a nossa reunião de hoje com uma prece que a gente nunca deve deixar de exercitá-la, de praticá-la, de vivenciá-la, pois deve ser sempre o nosso primeiro remédio, a nossa primeira solução e não a última. E nós vamos dizer assim: Senhor Jesus, mestre, amigo, irmão, maior de nossa humanidade, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos humildemente pela oportunidade de estarmos aqui, levando a tua mensagem, para tantos corações. Que os corações que aqui estão conosco hoje sejam semeados dessa semente do bem, essa semente do amor. Te pedimos humildemente que abençoe imensamente o nosso irmão Emmanuel, para que ele continue trazendo essa mensagem tão linda e tão maravilhosa. Que o Senhor se faça presente hoje, agora e sempre. Com você, Emmanuel. Fique à vontade. Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Ideal Espírita. É com alegria que aqui estamos novamente, saudando a todos nessa reflexão importante sobre a mensagem de Jesus. Nossa saudação especial a todos os amigos espíritas de Teófilo Otoni, da Fraternidade Espírita Joaquim Portugal, esta casa abençoada de trabalho cristão, onde começamos aí, ainda pequeno. Que todos recebam o nosso abraço de gratidão pelo convite. Na pessoa aqui lembramos do nosso amigo Cristalino, do nosso amigo Marcial, que nos convidaram para essa reflexão desta oportunidade. Então, nós pensamos num tema para juntos meditarmos nesse dia, e esse tema bem-aventurados, os pobres de espíritos, se nos afigurou como extremamente atual nestes tempos de transição planetária que estamos atravessando. O Mestre Jesus, em sua infinita presciência, ainda inalcançável para as nossas mentes, há 2000 anos, deixou um roteiro seguro para os dias atuais. E nós nos lembramos então desse grande personagem da história da independência da Índia, Mohandas Karajan Gandhi, quando ele nos disse que se perdessem todos os livros do mundo inteiro
e restassem o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Huberto Rode vai nos dizer que o Sermão do Monte está na mesma proporção do Evangelho, está para o Evangelho na mesma proporção que o Evangelho está para a Bíblia. Segundo Huberto Rode, esse grande pensador, escritor, filósofo, ele diz que o Evangelho de Jesus é o coração da Bíblia. E ele diz então que o Sermão do Monte é o coração do Evangelho. E nós ainda poderíamos aprofundar um pouco mais o pensamento de Rode, dizendo que o Sermão das Bem-aventuranças é o coração do Sermão do Monte. E é sobre as bem-aventuranças que nós falaremos nesta oportunidade. Bem-aventurados os aflitos. Vamos então iniciar nossa reflexão de hoje, trazendo aqui a oportunidade de refletirmos juntos sobre a mensagem de Jesus. Mateus vai nos trazer de uma forma maravilhosa no seu Evangelho o Sermão do Monte e, consequentemente, o Sermão das Bem-aventuranças. Nós vamos entender o porquê esse Sermão do Monte tocou tanto no coração de Mateus. Vamos ver isso. Quem nos lembra essa passagem de forma magistral é Humberto de Campos, na sua obra magnífica, Boa Nova, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Então, Mateus vai nos trazer, lá no seu capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito. Mas antes de adentrarmos o tema propriamente dito, e compreendermos como ele é atual e como ele nos auxilia a nos portarmos diante desse momento de crise que atravessamos, o momento em que a Terra se desloca como uma grande universidade para um novo patamar de graduação, saindo do mundo de provas e expiações e adentrando as faixas do mundo de regeneração. E é claro que isso não ocorrerá de um dia para o outro. Há uma interseção entre esses dois ciclos. O ciclo de provas e expiação está se findando e um novo ciclo de regeneração está crescendo, se avolumando, se iniciando. E nós entendemos então que há uma interseção entre esses dois ciclos. Enquanto um se fecha, o outro se abre. Esse momento de interseção é o que chamamos de transição planetária. E aí veremos como o roteiro que está no Evangelho do Mestre é precioso para nós, para não nos perdermos, para termos um norte seguro, um guia, a fim de que possamos ultrapassar esse momento de turbulência que é natural em todas as transições, por isso é chamado de crise. Lembrando que crise vem do radical grego kri, do sufixo kri, que quer dizer separar. Por isso que uma grande parte da humanidade se encontra um tanto quanto perdida, quando determinados valores já não nos sustentam mais. Determinado modelo civilizatório, baseado na intolerância, na discriminação, no egoísmo, na imposição, na violência. Esse modelo, que tem suas raízes numa visão materialista da vida, já não nos serve mais. É aquele pano velho que Jesus nos disse, né? E o pano novo, que é o mundo de regeneração, o novo modelo civilizatório, que segundo a espiritualidade superior, o bem prevalecerá sobre o mal. Esse novo modelo que privilegia a fraternidade, a solidariedade, o amor,
Esse novo modelo, em verdade, é o pano novo. E como Jesus bem disse na parábola, não se coloca remendo de pano novo em pano velho. Porque não segura. Esse modelo antigo está puído, está corroído. Então nós temos que fixar no novo. E o Sermão das Bem-aventuranças nos traz essa visão do novo. Nós vamos ver isso logo mais. Vamos começar então a nossa projeção aqui, a fim de que a gente possa compreender o que Jesus quis nos dizer com isso. Antes, trouxemos aqui uma passagem de João 4,16 para a gente entender o instrumento maravilhoso, extraordinário que nós temos nas mãos, que é a doutrina espírita. E João, em 14,16, vai nos dizer: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A doutrina espírita é esse Consolador, porque ela nos dá essa segurança, já nos dá uma antevisão dessa nova era que se aproxima, porque nos revela as verdades espirituais contidas no Evangelho de Jesus. Não é à toa que é dito sempre pelas vozes do mundo maior que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, na sua essência. Porque Jesus não falava para corpos, para personalidades. Jesus falava para espíritos imortais. E a doutrina espírita vem nos trazer essa compreensão, através de todos os seus postulados, como reencarnação, como a mediunidade, como a imortalidade da alma, como a vida futura, a lei de causa e efeito, tudo isso tem um impacto extraordinário na forma como nós encaramos a vida. Conforme Kardec vai nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, é um novo ponto de vista. É um ponto de vista em que apreendemos o que está acontecendo. E por isso, nos deixamos acerenar o coração, equilibrar a mente, não sairmos do prumo. E aí nós vamos ver essa palavra consolador que está aí sublinhada no Evangelho de João. A palavra que ele usou no grego é exatamente a palavra paracleto, que tem 3 significados. Vamos ver os significados. Aquilo que consola, por isso que é o Consolador prometido. Aquilo que esclarece, e ele consola porque esclarece. Quando aquelas mães iam visitar Chico em busca de notícia dos seus filhos desencarnados e recebiam uma carta com detalhes, elas se consolavam. Por quê? Porque foi esclarecido que a morte não existe. A morte simplesmente é uma transposição de plano. E assim, em tudo que o Espiritismo nos traz, ele nos consola porque nos esclarece. Mas ao nos esclarecer e nos consolar, ele também nos protege. Paracleto significa aquilo que protege. Nos protege de quedas maiores. Nos protege de caminhos e atalhos traiçoeiros. Nos mostra que verdadeiramente o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E é por esse roteiro que está contido no seu Evangelho que nós, se quisermos ser bem-sucedidos nesse momento de transição, deveremos seguir. E como falamos, Jesus não dizia, não falava, não subiu ao monte, como nós veremos aqui no Sermão das Bem-aventuranças, assentou-se, ou seja, subir ao monte significa entrar num padrão de vibração superior. Assentar-se significa estar numa posição de equilíbrio, de conexão, sem instabilidades.
E ele abriu a boca, ele é o próprio Verbo que se fez carne, segundo João. E aí desatou para nós o poema das bem-aventuranças. Mas ele falava para quem? Para corpos físicos? Personalidades? Não. Nós vamos ver isso aqui. Leon Denis vai nos ajudar a entender a quem Jesus se dirigia na sua mensagem imortal. Ele não falava para personalidades, o ego. Ele falava para aquilo que Leon Denis chama, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, lá no seu capítulo 20, quando ele fala das potências da alma, Leon Denis diz que existem duas dimensões de expressão do espírito. Uma, a personalidade, que é o ego, e a outra, o eu superior. Essa é mais profunda. Mas vamos deixar Denis falar, porque a sua fala é riquíssima. Ele diz o seguinte: há em toda a alma humana, ou seja, o espírito encarnado, que chamamos alma, né? Quando ele está no corpo físico, ele é alma. Quando ele está no mundo espiritual, na erraticidade, ele é espírito com E maiúsculo, né? E quando Kardec cita espírito com E minúsculo, ele fala do princípio inteligente, do princípio espiritual, que habita todos os seres semoventes, sencientes do universo. Em todas as faixas, em todos os reinos, passando pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, e quando chega ao homem, aí sim, ele tem a alcunha de espírito com letra maiúscula, e quando está encarnado é alma. Então ele diz que toda a alma humana tem dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e de expressão. Vamos ver que esferas são essas. Uma delas é exterior, como se fosse esse satélite ou um planeta girando, que nós estamos vendo aí na tela. E manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Gente, quantas personalidades nós já tivemos? Inúmeras, ao longo de várias existências. Tivemos um nome, falamos um idioma, tivemos uma habilidade profissional, experimentamos uma cultura, formamos uma família, isso sucessivas vezes aqui no mundo físico. Alguns até vieram de fora, né? Como os capelinos. Então, essas vindas e essas personalidades, o aprendizado dela não se perdeu. Está em nós, gravadinho, tudo está lá, nos nossos corpos mais sutis. Mais precisamente no corpo causal, que Lísias nos fala dele lá no primeiro livro da obra de André Luiz. Lísias fala com André sobre o corpo causal, que é como se fosse uma roupa que a gente vê ao mundo para lavar. Ali estão gravadas todas as nossas vivências do passado. Não se perdeu nada, nada se perderá. E obviamente que essas personalidades, elas já não existem mais. A personalidade atual é essa, aqui Emmanuel, que vos fala, e cada um de vocês que me escutam. Essa é a personalidade, ela é transitória. E Leon Denis diz que ela tem as suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, porque os conhecimentos adquiridos transitam para a personalidade seguinte. Numa próxima encarnação teremos uma nova personalidade, mas o que nós estamos vivendo agora não se perderá. E ela por si é insuficiente. Enquanto, segundo Leon Denis, ela for reguladora de nosso proceder, teremos a vida inferior, semeada de provações e de males. Olha aí. Então é essa visão estreita, é a visão estreita. A personalidade precisa despertar. Para o quê? Para a segunda esfera de expressão. Que Leon Denis diz que a outra
que é essa segunda, interna, profunda, imutável, que é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Aquilo que Alta de Souza vai dizer no seu belíssimo poema Mensagem Fraterna, volve ao teu templo interno e abandonado. É um chamativo à personalidade. A mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ali nós estamos, nesse ser divino, nessa centelha divina, nós estamos em conexão com o Altíssimo. E temos que despertar para esse ser divino. Por quê? Porque, segundo Leon Denis, é somente quando esse centro de ação domina o outro, ou seja, somente quando o nosso ser divino domina a personalidade, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas, as potências ocultas da alma. A luz que Jesus diz que nós somos, vós sois a luz do mundo, faça brilhar a vossa luz. Jesus falava como dizemos, para espíritos imortais. E que o espírito se afirme em seu brilho e beleza. É nessa dimensão. É nesse centro que irradia, né? Os espíritos dizem a Kardec que o espírito é um centro que irradia. Esse centro que irradia, conforme a gente vê aí, esse sol, a personalidade girando em volta, esse sol que irradia, é esse templo de Deus em nós. É por ele que estamos em comunhão com o Pai, que habita em nós. Segundo as palavras do Cristo, com o Pai que é o foco de todo o amor, o princípio de todas as ações. É por aí que nós nos colocamos a serviço do Pai. Estamos em permanente conexão com Ele. Jesus já tinha essa consciência, ele disse, eu e o Pai somos um, nós ainda não conquistamos. Certamente quando chegarmos nas faixas de espíritos puros, como Jesus, um espírito crístico, aí teremos plena consciência de que somos um também com o Pai. Embora já sejamos desde já, embora não tendo essa consciência. Então, meus amigos, Jesus dizia e falava tudo o que ele nos disse, que está no seu Evangelho, se dirigia a essa personalidade. Mas as personalidades da época tinham o quê? O seu ser divino, o seu centro divino. E era lá que Jesus queria chegar. Jesus estava lançando sementes. As sementes chegam na camada externa, essa mais exterior, que Leon Denis está dizendo. São colocadas ali. E se nós, através da nossa personalidade, começamos a agir de acordo com o Evangelho, vamos despertando as potências divinas. Se a personalidade age com amor, ela vibra na faixa do ser divino, que é amor. Porque o próprio João disse, Deus é amor, e se somos filhos dele, filhos do Altíssimo, nossa essência também é amor. Agora a gente já está apto a compreender melhor esse hino de redenção espiritual, de acesso a esse ser divino, conforme nós vamos ver, de acesso ao reino de Deus que está dentro de nós, e que Jesus disse que não vem com aparências exteriores, porque ele está dentro de nós, que é exatamente esse hino, o sermão das bem-aventuranças, das quais nós falaremos hoje apenas sobre os pobres de espírito. Sigamos então, vamos falar um pouquinho de como é que, para a gente entrar, né, nessa energia, os mais jovens diriam nessa vibe, nessa energia, que reinava naquele momento, e Humberto de Campos foi buscar nas tradições do mundo espiritual como é que era aquele clima que reinava naquele momento. E lá Humberto de Campos vai dizer no capítulo 11 do livro Boa Nova, intitulado O Sermão das Bem-aventuranças, o crepúsculo
num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Descia. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor, dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhes corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Me lembrei aqui de Jesus, disse que veio para os doentes e não para os sãos. Em especial, já que ele dizia para o ser divino, para os doentes da alma. Ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde. A presença de Jesus já era uma bem-aventurança. Para eles, ante os seus olhares felizes, bastava olhar a figura, a silhueta do mestre, para entrarmos na faixa dos bem-aventurados, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como que esclarecendo o espírito de Levi, a gente vai entender isso já já, que representava a aristocracia intelectual. Levi, que é Mateus, né? Levi era um coletor de impostos de Roma, era muito culto, porque os coletores de impostos tinham que ter leitura, tinham que saber ler. Poucos dos pescadores que acompanharam Jesus como apóstolos, poucos sabiam ler, muito poucos, né? A maioria, como grande parte, se não a quase totalidade da população, não sabia. Somente aqueles que eram os escribas, que tinham as castas mais altas do judaísmo, os fariseus, que oficiavam nos templos, os coletores de impostos, somente esses e alguns outros sabiam ler e escrever. Entre os seus discípulos, representava a aristocracia intelectual entre os discípulos. Na sua qualidade de cobrador dos tributos populares, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo sobre os corações desditosos. E nós vamos ver que aquilo abalou profundamente Mateus. Levi, né? Ainda não tinha a alcunha de Mateus, né? E aí nós vamos ver que sermão é esse. Interessante que em alguns estudiosos do Evangelho, inclusive ouvimos isso numa palestra da irmã Aila, querida irmã Aila, que através do Haroldo Dutra Dias se aproximou tanto do movimento espírita, nos ensinando preciosidades na interpretação minuciosa do Evangelho. A irmã Aila, ela é doutora em religião, né? Então tem um conhecimento profundo de judaísmo que tanto nos auxilia a compreender as palavras de Jesus. E ela diz que as bem-aventuranças são um roteiro evolutivo para a felicidade plena. E elas se assemelham a 8 portas para entrar no palácio do rei interior. Olha aí, o reino divino, aquele núcleo divino que parece um sol. Então, as bem-aventuranças dão à personalidade 8 possibilidades para entrar nesse reino divino. Ou seja, 8 maneiras de proceder, de viver, de nos conduzir diante da vida, para se entrar no reino dos céus, que é um mundo vindouro. E muita gente diz assim, mas as bem-aventuranças falam de algo a alcançar. Porque essa é a meta evolutiva, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial o é, nos disse Jesus. Por isso que é um mundo vindouro, aquilo que os judeus chamavam de Olam Rabá,
que é a Terra regenerada, mas isso vai muito mais além do que um planeta. É a regeneração dentro de nós. Então, para se entrar no reino dos céus, o mundo vindouro que está dentro de nós mesmos. 3 delas são para quem é visitante. Estão aí na corzinha vermelha. E deseja entrar. Esses ainda não puseram o pé lá, mas desejam entrar. E outras 5 são para quem já está dentro da casa. Podem sair e tem que se cuidar, vigiar para que não se desencontrem pelos caminhos da existência terrena. Já a 9ª bem-aventurança é uma síntese, segundo os estudiosos, das demais. Vamos ver. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a gente já vai ver que para entrar nesse reino dos céus é fundamental nós sermos pobres de espírito. Nós vamos compreender isso já já. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então aqueles que estão chorando, não se desesperem, que estão em sofrimento, que a vida tem os seus aguilhões das provas, principalmente das expiações. Não se desesperem, sigam adiante, porque se fizerem isso, entrarão numa das portas do reino dos céus. Passarão as provações, as experiências e serão consolados. Mas nós não vamos falar sobre cada uma não, senão a gente não termina o nosso tema. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome, sede de justiça, porque serão fartos. Então, contem justiça no mundo. Embora os Espíritos nos dizem que diante da lei divina não existe seres humanos injustiçados. Tudo está de acordo com a lei de causa e de efeito. Tudo é resposta às nossas próprias ações. Então, aquietemos o nosso coração. A justiça virá, porque ela é divina e ela sobrepaira a justiça humana. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino de Deus. Aí fecha, olha, começa com o reino de Deus e a 8ª fecha. São 8 portas. Então, os que estão sendo perseguidos porque querem permanecer na honestidade, os que estão sendo perseguidos porque querem ser justos e bons, aquietem-se. Se abriguem na fé viva, porque desses é o reino dos céus. E a última, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Essa é a síntese de todo o poema, de todas as 8 bem-aventuranças. Então nós vamos falar aqui sobre bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,3. E aí o que trouxemos para meditarmos sobre isso? Vamos ver o que significa o termo bem-aventurados. Vem do grego makarios, que quer dizer feliz, afortunado, abençoado, palavra usada nas bem-aventuranças sobre os que recebem a benevolência de Deus, independentemente de quais possam ser as suas circunstâncias. Então a gente já vê que as bem-aventuranças, elas não estão restritas a um e negadas a outro. Não, elas existem. Elas fazem parte, são emanações do amor de Deus por toda a criatura. A questão está em nós, acessarmos essas bem-aventuranças. É como o sol que brilha lá fora. Podemos receber o sol dentro de casa, de forma indireta, apenas pelo calor, porque ele incide nas paredes, no telhado, irradia para dentro. Podemos ir para a varanda da casa, aí já temos uma claridade, ou podemos ir de peito aberto, abrirmos os braços e recebermos esse sol. As bem-aventuranças são assim, né? E
O senhor Honório Abreu, no livro Luz Imperecível, saudoso, querido Honório Abreu, né, tão conhecido nas terras mineiras e também fora, né, em todo o país. Lá no capítulo 13 do livro Luz Imperecível, ele diz assim: felizes sob o aspecto espiritual, felizes aos olhos de Jesus. Sob o ponto de vista material, são tidos como venturosos os que contam vitórias no conceito do mundo, mas Jesus disse que para esses, eles já teriam o galardão aqui na própria terra. E nós sabemos que o galardão do mundo é transitório, é uma felicidade real, porque as coisas do mundo são passageiras, são efêmeras. Segue o senhor Honório Abreu dizendo: são os que aparecem portando riquezas e bens, cujas origens nem sempre são caracterizadas como dignas. Afortunados do momento, quando não sabem administrar com justiça, assegurando paz ao coração e bem ao semelhante. Não percebem que todos os empréstimos, todos os bens que recebemos no mundo, sejam eles materiais ou títulos acadêmicos, posição social, são empréstimos da providência divina. Mas para que a gente possa utilizá-lo com justiça, assegurando a paz ao coração e bem ao semelhante. E muitas vezes nós retemos esses bens que nos são dados pela providência divina. Para nós apenas, queremos acumular. E como eles são passageiros, vamos sofrer muita dor da perda, porque não levaremos nada, meus irmãos, de títulos acadêmicos, nada. Somente a experiência do que vivemos, do que acumulamos nos campos das qualidades morais, ou que não acumulamos. No entanto, nem sempre temos sido felizes na condução dos recursos que detemos por empréstimo, transformando-os sob a ótica do egoísmo em algemas que nos escravizam, retardando a marcha pela criação de elementos geradores de lágrima e de sofrimento. Porque criamos vinculações através dos nossos desatinos, da nossa ambição, do nosso egoísmo. Então, quando Jesus fala de multiplicar os talentos, é isso. Multiplicarmos os bens materiais em favor dos que sofrem. Kardec vai nos dizer, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, ele vai ter uma palavra belíssima. Ele não diz para que a gente se afaste do mundo, das coisas do mundo. Não. Os Espíritos dizem: vivei como vivem os homens no mundo. Sacrificai-vos mesmo às frivolidades, mas fazei tudo com sentido de elevação que as possa santificar. Então é a nossa atitude de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas se tivermos em dúvida a quem buscamos primeiro, César ou Deus, vamos escutar novamente o diretor planetário dessa escola, desse abençoado, né, educandário que é a Terra. Quando ele diz: buscai primeiro as coisas do reino de Deus e todas as outras vos serão acrescentadas. Ele está dizendo que o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Então, tudo que a nossa personalidade fizer, ela tem que fazer com esse intuito de cada vez mais se aprofundar, fazer esse autoencontro com o ser divino que verdadeiramente nós somos. Isso significa vivermos as coisas do mundo com elevação. E os pobres de espírito, bem-aventurados pobres de espírito, vem aí de pitochoi, o toi, pneumate grego, né? Que quer dizer pobre, humilde, de classe baixa, incluindo também a ideia de estar afligido, angustiado, abatido, contrito. Com sentido figurado em Mateus, pobre de espírito significa aqueles que reconhecem o seu desamparo espiritual. Não no sentido da providência, que sempre nos ampara, mas no sentido de nós mesmos. Pobres de espírito quer dizer: eu ainda não tenho
a riqueza espiritual suficiente. Eu ainda necessito do outro, daquele que está do meu lado, do amigo espiritual, de todos os que patrocinaram a nossa encarnação, do Cristo que é o governador planetário. Quando eu penso assim, eu saio da faixa da arrogância, do orgulho, da soberba. Eu saio dessa faixa. E aí, Emmanuel, acontece uma coisa maravilhosa. Emmanuel vai dizer: humildade, porque aí a gente se torna humilde. Humildade é exatamente a consciência do estágio evolutivo em que nos encontramos. E olha que coisa interessante. O Rodolfo Caligares vai dizer, no livro O Sermão da Montanha, Bem-aventurados os pobres de espírito, ele vai dizer: por pobres de espírito deves entender aqueles que, aspirando à perfeição e comparando com o ideal a ser atingido, e o pequenino grau de adiantamento a que chegaram, olha o desamparo espiritual. Eu ainda não tenho, meu celeiro está vazio ainda, do ponto de vista evolutivo e espiritual. A minha plantação ainda está cheia de joio, que eu preciso arrancar e jogar no fogo, ou seja, eu preciso purificar. Então, reconhece quanto ainda são carentes de espiritualidade. Meus irmãos, isso tem um impacto extraordinário no ser humano. É por isso que o Chico expressava aquela humildade. Porque quanto mais o espírito ascende na escala evolutiva, mais ele compreende a sua insignificância. Mais ele tem noção da grandiosidade de Deus. Mais ele se curva diante do Pai. Mais ele se esvazia do egoísmo, da autossuficiência, da arrogância. E mais ele é preenchido pela graça, pela bem-aventurança de Deus. Por isso que pobres de espírito são os humildes. Não humilde da roupa, da condição social, mas são esses que já compreenderam, independente de onde estejam, em qual classe social, com qual condição estejam, com qual conhecimento acadêmico, não importa. Mas esses já compreenderam que são carentes de espiritualidade, que ainda estão ao desamparo espiritual e, portanto, se deixam guiar. Percebe que a sua vontade ainda é limitada, estreita, aí o que eles fazem? Deixam que a vontade do Pai se faça. Esses são os pobres de espíritos humildes. E isso tem um impacto muito grande. Por quê? O Sr. Honório Abreu, lá no livro Luz Imperecível, no capítulo 13, ele vai dizer: na ótica evangélica, pobres de espíritos são os humildes. Os que, examinando-se, sentem o peso e a extensão das próprias necessidades de renovação. Então, ele não olha para o outro com superioridade, porque ele sabe que o outro também tem as suas necessidades de renovação, assim como ele também tem. São os que reconhecem sempre necessitados dos valores espirituais, sempre. Então ele consegue interagir, ele aprende, ele ensina. Há uma troca, ele se renova. O egoísta não é fechado. Eu não preciso de ninguém. O egoísta é desnutrido espiritualmente. Ele não troca. Não há uma oxigenação. A identificação desses padrões, oxigenação espiritual, a identificação desses padrões pessoais é necessária a cada um que se posicione dentro do versículo. Vamos meditar, onde é que nós estamos aí? Assim poderá perceber se é ou não carente das orientações de que o Cristo é o sublime doador. Uma vez chegaram para o Chico e perguntaram assim: Chico, qual é a nova? Qual é a boa notícia? Qual é a novidade? Aí ele disse: é o Evangelho, meu filho. E deu aquela gargalhada gostosa que ele tinha. O Evangelho de fato é a boa nova para nós ainda, passado 2000 anos. Porque
nós ainda estamos extremamente carentes de espiritualidade. E vamos ver lá no Pobre de Espíritos, Humberto Rode, lá no capítulo 11, a gente vai entender aqui por que Levi teve um impacto tão grande com o Evangelho, as bem-aventuranças, quando Jesus proferiu as bem-aventuranças. Tanto que é o evangelista o único que colocou as bem-aventuranças de uma forma integral. Isso impactou muito Levi. Então, Humberto de Campos diz assim: e dirigindo-se a 3 deles, seus conhecidos pessoais, falou convicto: Levi, que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? Chegaram 3 conhecidos dele para Levi, dizendo que queriam colaborar na propagação da mensagem de Jesus. E Levi foi falando com cada um deles: Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família, sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Os interpelados entreolharam-se cabisbaixos, humilhados. Somente então chegavam a reconhecer as suas penosas deficiências. A palavra rude de Levi os despertara. Levi achou que estava fazendo um bem a Jesus. Olha, vocês querem ver? Olha só. Ele foi falar com Jesus e olha o que Jesus disse para ele. Olha, Jesus, mestre, eu descartei Lisandro, Áquila, Pafos, eles não têm condições de ajudar. Cada um está com um problema. Como é que eles vão ajudar? Jesus disse para Levi: no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo, os humildes. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Os excluídos, os marginalizados. Tem até um evangelho, um estudo de evangelho que eu gosto muito, de um autor, que fala que o evangelho de Mateus, sobre o evangelho de Mateus, e fala que ele interpreta o evangelho a partir das margens, das periferias. Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias, porque eles acham que já tem a boa notícia. Vocês devem se lembrar que a palavra evangelho, que significa boa notícia, angélio, né, notícia, boa, era o que os romanos utilizavam quando iam levar as boas notícias de César para a comunidade judaica. E sabe o que era a boa notícia de César? Aumento de imposto. Então, Jesus trouxe uma outra boa notícia. Aqueles que vivem no reino de César já têm a sua boa notícia, eles não precisam. E são os vencedores da terra. Eles não precisam dessa boa notícia. Mas também terão os resultados das suas escolhas. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus, não é assim? Nas dificuldades, na dor, no sofrimento, na enfermidade. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Olha aí, o sublime reflexo da presença do nosso Pai nos nossos espíritos, quando estamos nos sentindo oprimido, aflito, é o nosso ser divino. Porque a nossa personalidade nesse momento, ao invés de ficar para fora, se aprofunda. Porque nos momentos de dor e aflição nós buscamos a Deus. Muitas vezes através da oração. Até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres através dos séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo serão ou são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. A irmã Aila fala que nas suas palestras sobre o Evangelho, o povo simples, muitas vezes até com dificuldade de leitura, é o povo que mais absorve a mensagem de Jesus. É interessante isso.
E ela fala assim, por quê? Quando Jesus disse ao jovem rico, vai, vende tudo que tem, e depois vem e me segue. Eles entendem isso porque eles nada têm. Então eles não estão presos às questões muitas vezes materiais. Eles pouco têm evidência social, postos sociais, títulos acadêmicos. Essas coisas estão distantes dele. Não foi dada a eles a oportunidade. Estão excluídos. Então a mensagem de Jesus surge quando a gente leu Humberto de Campos falar que ele subiu ao monte. E ali qual era a multidão que estava ali embaixo? Dos excluídos. Todos eles acorreram. Porque essa boa notícia fala de tesouros imperecíveis do Espírito. Aqueles que a traça do tempo não corrói. E que o ladrão da angústia de ter e da possibilidade de perder não rouba. Aí Kardec vai dizer, a incredulidade zombou dessa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 2. Quando você é orgulhoso, você acha que é autossuficiente. Então você se contenta com a personalidade. Quando você é humilde, você se curva diante do ser divino que existe em nós mesmos. João Batista disse isso. É necessário que eu diminua, olha aí, que a personalidade, que o ego diminua, para que ele cresça. Quem é ele? Ele falava de Jesus, mas a gente pode transportar para nós. Para que o Cristo interno cresça. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Sou o grande médico das almas. E venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Isso está lá no capítulo 7, itens 6 e 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. O grande médico das almas. Isso é uma mensagem do Espírito de verdade. Aqui nós vemos 4 personalidades extraordinárias que viveram essa pobreza de espírito. Como diz Paulo, eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar por vós, ainda que vos amando, cada vez seja menos amado. Albert Schweitzer, Mohandas Karajan Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, nos deram esse exemplo de como a humildade nos faz acessar o reino de Deus que existe em cada um de nós. E aí nós vamos entendendo, meus irmãos, que Jesus de fato é o excelso terapeuta das almas e que o Evangelho é um compêndio de medicina preventiva e curativa do espírito. É muito importante combater as moléstias do corpo, mas ninguém conseguirá eliminar efeitos quando as causas permanecem. Usa os remédios humanos, porém, inclina-te para Jesus e renova-te espiritualmente nas lições de seu amor. Nunca pensaste que o Evangelho é uma receita geral para a humanidade sofredora? Isso está lá em Amor e Sabedoria, de Emmanuel, né? Escrito pelo saudoso e grande amigo de Chico Xavier, Clóvis Tavares. É interessante isso porque nós vamos ver que a ausência de humildade, que é o orgulho, produz enfermidades terríveis para o espírito. Então vamos ver lá. A humildade como terapêutica da alma. Diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida que a humildade é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Humildade é o atributo de Deus no reino do eu, olha aí. O reino do eu é aonde? É o reino dos céus, é o reino de Deus, é o ser divino que habita em mim. E quando eu reconheço, a minha personalidade reconhece a nossa pequenez diante do universo infinito de Deus,
Deus é tão grandioso que o universo infinito está dentro dele. Ele abarca o infinito. Quando a gente reconhece isso, eu estou vivendo, em essência, esse atributo que está dentro de mim. Humildade é a liberdade interior, que apoia a permanente renovação para o bem. Por que a humildade nos liberta? Porque a gente rompe os grilhões do ter, das posses, que em verdade são empréstimos, quando eu compreendo que as posses, os títulos, são empréstimos que a providência divina me deu. Quando eu reconheço a minha pequenez diante do universo, eu me transformo num canal para o bem. É isso que o Emmanuel está dizendo. Mas o Emmanuel diz mais, que o orgulho adoece a alma. Ele é muito bondoso, ele chama o orgulho aqui de ausência de humildade. A ausência de humildade no espírito provoca enquistamento do sentimento. Olha aí, provoca tumores no nosso corpo emocional, dos sentimentos, impede as nossas energias, do nosso fluido vital de fluir, irrigando de forma harmônica todos os setores do nosso corpo, todos os órgãos, todos os sistemas. Provoca bloqueios, o orgulho, nessa circulação energética, que ele chama aqui de enquistamento, que é quisto, né? Que são tumores. E que tipos de enquistamento são esses? Deu sentimento. Pasmem vocês. O próprio orgulho, vaidade, cobiça e egoísmo. São tumores, segundo Emmanuel, porque essa não é a nossa natureza. Essa não é a nossa natureza. A nossa natureza é humildade. A nossa natureza é compaixão. A nossa natureza é solidariedade, é fraternidade. A nossa natureza é amor. E o que isso, quando acontece em nós, o que isso vai provocar? Um adoecimento da alma e, consequentemente, um adoecimento do corpo, conforme nós veremos. O enquistamento do sentimento gera espírito de posse exclusivista. As pessoas querem que a vida se curve diante dela. Ela está numa rua, aí na nossa querida Teoflotone, na Avenida Central, Avenida Tiradentes, Praça Tiradentes. Ela está ali naquela rua dirigindo e ela acha que a pista inteira é para ela. Ela quer tudo para si e ela não conseguirá. Porque a vida, nós é que temos que servi-la. E não a vida nos servir. Por isso que Jesus disse, eu vim ao mundo para servir e não para ser servido. Se o governador planetário disse isso, imagina nós, meus irmãos. A individualidade se transforma numa cidadela de ilusão. Eu começo a acreditar que eu sou aquela personalidade. Eu sou aquele que eu olho no espelho todos os dias, que eu sou um CPF, uma identidade, um número de CPF, um número de identidade, que eu sou a minha conta bancária, que eu sou o carro do ano que eu troco todo ano, que eu sou a minha casa, que eu sou a casa do campo, que eu sou o outro carro que eu comprei, que eu sou. E tudo isso é ilusão. Isso é periférico, como diz Leon Denis. Isso está na periferia. Nós somos muito mais do que isso. Nós vivemos como se fôssemos ricos, miseráveis, com um reservatório, com um tesouro ainda incompreensível para nós, dentro de nós, e nos contentando com as migalhas do reino de César. Isso traz o que? Desespero. Porque a gente não encontra felicidade nisso. Não encontra bem-aventurança nisso. Porque eu não troco com o meio ambiente, eu não circulo esse amor. Aliás, eu me distancio do amor. Porque amor é doação permanente. E aí eu perco a esperança e entro em desespero. Esse desespero gera ciúme. Eu tenho ciúme de tudo que eu me apossei, que eu considero meu, que eu não percebo que é empréstimo da providência divina, inclusive de pessoas. Há um apego excessivo
E por isso gera despeito, porque o outro tem e eu não tenho, gera inclusive inveja. E tudo isso vai gerar o quê? Intemperança. Meu estado mental, emocional fica perturbado. Eu fico inquieto. Eu fico desassossegado. E tudo isso gera o quê? Tensão psíquica. Essa tensão psíquica, ela é como uma tempestade que se forma e vai acumulando o céu e vai acumulando, em uma hora ela cai, ela desaba. Desaba sobre o nosso corpo físico. Veja o que o Emmanuel diz. A tensão psíquica é a causa de uma série de síndromes orgânicas. Está lá no capítulo 24 do livro Pensamento e Vida, que a gente está analisando agora. Vamos ver quais são? Depressão nervosa. Quantos problemas nervosos nós temos hoje na pandemia? De cunho nervoso, síndromes do pânico, crises nervosas, depressão. Tudo provocado por essa tensão psíquica, por essa desnutrição espiritual, por essa falta de sentido em viver, quando a criatura tem tudo do ponto de vista material. Mas ainda não percebeu que a maior riqueza são os tesouros imperecíveis do espírito. Desequilíbrio emotivo, as pessoas com bipolaridade, oscilando no seu dia a dia. Ulcerações físicas, olha, saiu do campo mental, depressão nervosa. Desequilíbrio emotivo, passou para a parte emocional, chegou no físico. Porque as doenças, as enfermidades são assim. Elas nascem lá nos corpos sutis e vêm passando pelo corpo causal, o corpo mental, o corpo emocional, que é o corpo espiritual, chegando até o duplo etérico, né? Que é o fluido vital. Muitas vezes a pessoa tem até os sintomas, mas faz exames e não encontra. Ela ainda está no seu duplo etérico, na sua energia vital. E aí depois chega no físico, em forma de doenças diversas. Emmanuel cita algumas aqui. Úlceras, ulcerações. Disfunção celular, que são os cânceres, as neoplasias. Incentivo à loucura. Quantas pessoas estão se desequilibrando nos dias atuais, meus irmãos? E como é que a gente sai disso? Tratamento para a ausência de humildade, o orgulho. Emmanuel nos dá um diagnóstico arrojado e desafiador. A falta de humildade, de compreensão que somos pobres de espírito, ou seja, que somos carentes de espiritualidade, é a gênese de inúmeros distúrbios psíquicos e orgânicos. A terapêutica é o Evangelho. O terapeuta é Jesus. E aqui o terapeuta Jesus nos dá, segundo Emmanuel, para a cura da ausência de humildade, do orgulho. A receita para a cura é a seguinte: elementos da profilaxia de Jesus para a cura da enfermidade e da falta de humildade. Está lá, na lição 24 do livro Pensamento e Vida, chamado Humildade. Emmanuel vai nos dizer a manjedoura, surpreendente, né? E a cruz. Olha, quando ele coloca a manjedoura e cruz, o que existe entre o nascimento e a morte física? Existe a existência. Existe a existência. É na existência que nós vamos exercitar a humildade. E que vamos com isso nos curar. É aqui, nas lutas, nas dificuldades diárias. E aí, a medicação da manjedoura nos dá o que, segundo Emmanuel? O que ela nos ensina? Avançar para a frente sem prender-se. Não importa em que momento você está. Se você tem recursos, se tem poucos recursos, se não tem recursos, se tem muitos recursos, não importa. Jesus nasceu numa manjedoura e dividiu a história em duas, antes e depois dele. É isso que ele está dizendo. O importante é a gente avançar, sem nos prendermos, com humildade, lembrando das nossas origens, de que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, e portanto não somos superiores a ninguém.
E aí é projetar o melhor de si sobre os caminhos do mundo. Não foi isso que o Cristo fez? Projetou o melhor dele. É isso que ele nos trouxe essa boa notícia, porque o Evangelho é o Evangelho de Deus. Ele foi o canal pelo qual esse Evangelho chegou a nós. E o que a cruz nos ensina? A profilaxia da cruz nos ensina olvidar todo o mal. Jesus no auge da cruz, já entregando o seu espírito, né? Como ele vai dizer, toma no o meu espírito em tuas mãos. Ele olha para aquela multidão convulsionada, e aí uma compaixão divina, ele diz, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem, olvidar todo o mal. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Porque senão a gente se prende. E quem é arrogante, orgulhoso, não consegue fazer isso. Então precisamos trabalhar isso em nós. Recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Porque depois da cruz vem o quê? A ressurreição. Depois de nós nos aplicarmos em despertar essa humildade de nós, vem o homem novo em Cristo. E aí a gente passa a viver de forma alegre, leve. A nossa tarefa diária é colocando o amor em tudo que nós fazemos. Madre Teresa de Calcutá vai nos dizer que não importa a quantidade de ações no bem que você faz, o que importa é a qualidade do amor que você coloca nelas. Isso é tão maravilhoso. Viver alegremente, porque Jesus disse que com ele o seu jugo seria suave e o fardo leve. E assim, meus irmãos, que esse Mestre Jesus, que nos contempla, que nos acolheu a pedido do nosso Pai Celestial, ele tem uma única vontade. O seu trabalho tem um único propósito. A sua vinda ao mundo tem um roteiro, tem um projeto para todos nós. E sabe qual é? Despertar no íntimo de cada um de nós, naquele templo interno e abandonado, o anjo que ali jaz, ainda adormecido. Nós agradecemos a oportunidade de termos estado aqui, de vocês terem nos escutado durante essa 1 hora. E que Jesus possa continuar nos fortalecendo, nos abençoando, nos dando forças para prosseguir. Porque sabemos que Ele mesmo nos disse que se perseverarmos até o fim, nós encontraremos a salvação, que em última instância significa a redenção, a renovação, a melhoria dos nossos espíritos. Paz, saúde e alegria a todos. Que Jesus e que Deus nos abençoe hoje e sempre.